Minhas invenções. Autobiografia de Nikola Tesla. Tradução: Roberto Leão Ferreira. Capítulo 2. Minhas primeiras invenções. Vou abordar brevemente essas experiências extraordinárias por causa do possível interesse que possam ter para os estudiosos de psicologia e fisiologia. E também porque esse período de agonia teve consequências importantes em meu desenvolvimento mental e nos trabalhos subsequentes. Mas primeiro é indispensável relatar as circunstâncias e condições que as antecederam e nas quais se pode encontrar uma explicação parcial para elas. Desde a infância, eu me sentia compelido a concentrar a atenção em mim mesmo. Isso me causava muito sofrimento, mas hoje vejo que foi uma bênção disfarçada, pois me ensinou a apreciar o valor inestimável da introspecção para a preservação da vida e como meio de realização. A pressão do trabalho e o incentivo, e o incessante fluxo de impressões que afluem à nossa consciência por todas as portas de entrada do conhecimento tornam a vida moderna perigosa sob diversos aspectos. A maioria das pessoas está tão absorta na contemplação do mundo exterior que nem se dá conta do que se passa em seu interior. A morte prematura de milhões pode ser atribuída principalmente a esta causa. Mesmo entre aqueles que cuidam de outras pessoas, é um erro comum evitar perigos imaginários e ignorar os que são reais. E o que vale para um indivíduo também se aplica, mais ou menos, a um povo inteiro. Nem sempre apreciei a abstinência, mas encontro ampla recompensa nas agradáveis experiências que venho fazendo. Na esperança de converter algumas pessoas aos meus preceitos e convicções, vou citar uma ou duas experiências. Pouco tempo atrás, estava voltando para o hotel. Era uma noite gelada, o chão estava escorregadio e não havia táxi disponível. Meia quadra atrás de mim caminhava outro homem, evidentemente tão ansioso quanto eu por encontrar abrigo. De repente, caí de pernas para o ar. No mesmo instante, houve um clarão em meu cérebro. Os nervos responderam, os músculos contraíram-se. Girei 180 graus e caí sobre as minhas mãos. Bem, retornei minha caminhada como se nada tivesse acontecido, quando o estranho me abordou. Quantos anos o senhor tem? Perguntou ele, observando-me com um ar crítico. Ah, cerca de 59, respondi. Por quê? Bem, já tinha visto um gato fazer isso, mas não um homem. Cerca de um mês atrás, queria mandar fazer novos óculos e fui a um oculista que me submeteu aos testes de sempre. Olhava para mim incrédulo quando eu lia com facilidade de uma distância considerável os menores caracteres impressos. Mas quando eu lhe disse que tinha mais de 60 anos, ele engasgou de espanto. Meus amigos geralmente comentam que minhas roupas caem como uma luva em meu corpo, mas eles não sabem que toda minha roupa foi feita a partir de medidas tiradas há quase 15 anos e que nunca mudaram. Neste mesmo período, meu peso não variou nenhuma grama. Posso contar uma história engraçada a esse respeito. Certa noite, no inverno de 1885, o Sr. Edward H. Johnson, o presidente da Edison Illuminating Company, o Sr. Batchelor, gerente de operações, e eu entramos numa pracinha que fica em frente do número 65 da Quinta Avenida, onde se situavam os escritórios da companhia. Alguém sugeriu que adivinhássemos os pesos.
e fui convidado a subir numa balança. Edson esquadrinhou-me dos pés à cabeça e disse: Tesla pesa exatamente 69 quilos. E seu palpite revelou-se exato. Nu, eu pesava 64,5. E este ainda é meu peso. Sussurrei ao Sr. Johnson. Como é possível que Edson acerte o meu peso com tanta exatidão? Bem, Disse ele, abaixando a voz. vou contar-lhe uma coisa confidencialmente, mas não diga nada a ninguém. Durante muito tempo, ele trabalhou no matadouro em Chicago, onde pesava milhares de porcos todos os dias. É por isso. Meu amigo, o Dr. Chauncey M. Dupay, falava de um amigo inglês a quem contava uma de suas piadas originais e que ouvia com um ar confuso, mas um ano depois caía na gargalhada. Confesso francamente que levei mais do que isso para entender a piada do Sr. Johnson. Agora, meu bem-estar é simplesmente o resultado de um modo de vida cuidadoso e comedido, e talvez o mais espantoso seja que por 3 vezes, em minha juventude, fui reduzido pela doença a um monte de destroços, desenganado pelos médicos. Mais do que isso, por minha ignorância e despreocupação, entrei em todo tipo de dificuldades, perigos e encrencas, de que me safei como que por encanto. Quase me afoguei uma dezena de vezes, quase fui queimado por água fervente e quase enterrado vivo. Estive trancafiado, me perderam e quase morri congelado. Escapei por um triz de cachorros loucos, porcos e outros animais selvagens. Passei por doenças terríveis e pelos mais estranhos percalços, e parece milagre o fato de eu estar são e salvo hoje. Mas, ao me lembrar desses incidentes, fico convencido que a minha preservação não foi de todo acidental, mas de fato uma obra do poder divino. A missão do inventor é essencialmente salvar vidas. Quando explora forças, aperfeiçoa aparelhos ou proporciona novas comodidades e facilidades, ele aumenta a segurança de nossa existência. Também está mais qualificado que o indivíduo mediano para se proteger do perigo, pois é observador e engenhoso. Se eu não tivesse outra evidência de possuir em certa medida essas qualidades, eu as encontraria nessas experiências pessoais. O leitor poderá julgar por si mesmo, se eu mencionar um ou dois casos. Em certa ocasião, quando eu tinha meus 14 anos, quis pregar um susto em uns amigos que nadavam comigo. Meu plano era mergulhar por baixo de uma grande estrutura flutuante e sair silenciosamente do outro lado. Nadar e mergulhar eram coisas tão naturais para mim como para um pato. E eu tinha certeza que podia realizar essa façanha. Assim, mergulhei na água, e quando ninguém olhava, girei e avancei rapidamente na direção oposta, achando que tinha ultrapassado com segurança a estrutura. Subi a superfície, mas, para meu pesar, bati numa trave. Rapidamente mergulhei, é claro, e avancei com rápidas braçadas até meu fôlego começar a faltar. Subindo pela segunda vez, minha cabeça bateu de novo contra uma trave. O desespero começou a tomar conta de mim. No entanto, reunindo todas as minhas forças, fiz uma terceira tentativa. Mas o resultado foi o mesmo. A tortura de não poder respirar estava ficando insuportável. Minha mente girava e eu sentia que estava afundando. Neste momento, quando a minha situação parecia absolutamente desesperadora, tive um daqueles clarões de luz e a estrutura acima de mim apareceu diante dos meus olhos. Percebi ou adivinhei que havia um pequeno espaço entre as superfícies da água e as bordas das tábuas.
e, já quase inconsciente, flutuei, pus a boca perto das pranchas e consegui inalar um pouquinho de ar. Infelizmente misturado com um borrifo de água que quase me afogou. Repeti diversas vezes o procedimento como num transe, até que meu coração, que batia muito rápido, desacelerou e eu recuperei a calma. Depois disso, fiz inúmeros mergulhos fracassados. Perdi completamente o senso de direção, mas, por fim, consegui sair da armadilha. Quando os meus amigos já haviam desistido e tentavam pescar o meu corpo. Pois é, minha imprudência arruinou aquela estação balneária para mim. Mas logo esqueci a lição e apenas 2 anos depois entrei numa enrascada ainda pior. Perto da cidade onde eu estudava na época, havia um grande moinho com uma barragem do outro lado do rio. Como regra, o nível da água ficava uns 5 ou 7 centímetros abaixo da barragem. E nadar ali não era um esporte muito perigoso, ao qual geralmente me dedicava. Certo dia fui sozinho ao rio para me divertir, como de costume. Porém, quando eu estava a pouca distância do muro, fiquei horrorizado ao observar que a água subira e estava me puxando muito rapidamente. Tentei sair, mas era tarde demais. Felizmente, todavia, eu me salvei de ser arrastado segurando-me na parede com ambas as mãos. A pressão contra o meu peito era grande e eu mal conseguia manter a cabeça fora d'água. Não havia uma alma à vista e minha voz se perdia no estrondo da queda d'água. Aos poucos fui ficando exausto e incapaz de aguentar aquilo por mais tempo. Quando estava a ponto de desistir e ser arremessado contra as rochas lá embaixo, vi um clarão de luz num diagrama conhecido, que ilustrava o princípio hidráulico de que a pressão de um líquido em movimento é proporcional à superfície, e automaticamente virei para o lado esquerdo. Como num passe de mágica, a pressão diminuiu e eu achei relativamente fácil, nessa posição, resistir à força da correnteza. Mas o perigo ainda estava presente. Sabia que mais cedo ou mais tarde eu seria arrastado para baixo, pois não era possível que algum auxílio chegasse até mim a tempo, como se conseguisse chamar a atenção de alguém. Hoje sou ambidestro, mas na época era canhoto e tinha comparativamente pouca força no braço direito. Por isso não ousava virar para o outro lado para descansar e só me restava empurrar o meu corpo devagar ao longo do muro da barragem. Eu tinha de me afastar do moinho, para onde o meu rosto estava virado, pois lá a correnteza era muito mais veloz e profunda. Foi uma provação longa e duradoura, e bem dolorosa. E quase pus tudo a perder no último momento, pois me deparei com uma depressão no muro. Consegui passar por cima dela com a última gota de minha força e quase desmaiei quando alcancei a margem, onde fui encontrado. Eu havia perdido praticamente toda a pele do meu lado esquerdo. E passaram-se várias semanas até que a febre baixasse e eu ficasse bem. Estes são só 2 dos muitos casos, mas talvez sejam suficientes para mostrar que, se não fosse o meu instinto de inventor, eu não teria sobrevivido para contar essa história. Pessoas interessadas muitas vezes me perguntam como e quando eu comecei a inventar. Minhas respostas só podem basear-se na minha memória atual, segundo a qual a primeira tentativa foi bastante ambiciosa, pois envolvia a invenção de um aparelho e de um método. No primeiro, anteciparam-se a mim, mas o segundo era original. Aconteceu assim. Um dos meus colegas de brincadeira ganhou um anzol e apetrechos de pesca, o que causou alvoroço no vilarejo, e na manhã seguinte todos foram à caça de rãs. Deixaram-me sozinho, de lado, por causa de uma briga com aquele menino. Eu nunca tinha visto um anzol de verdade e imaginava que fosse algo maravilhoso, dotado de qualidades especiais, e estava desesperado por não participar da expedição.
Pressionado pela necessidade, peguei um pedaço de arame de ferro flexível, martelei uma das pontas afiadas entre duas pedras, curvei-o de forma correta e o prendi a um barbante forte. Talhei então uma vara, juntei algumas iscas e desci até ao riacho, onde havia rãs em abundância. Mas não consegui pegar nenhuma e já estava desanimando quando me ocorreu de balançar o anzol vazio diante de uma rã sentada em um toco de árvore. No começo ela desanimou, mas aos poucos seus olhos se arregalaram e ficaram vermelhos. Ela inflou até dobrar de tamanho e deu uma mordida forte no anzol. Imediatamente puxei-a para cima. Tentei a mesma coisa várias vezes e o método revelou-se infalível. Quando os meus colegas, que não tinham pegado nada, apesar de seus excelentes apetrechos, vieram até mim, ficaram verdes de inveja. Por muito tempo guardei o segredo e desfrutei do monopólio. Mas por fim eu me rendi ao espírito natalino, vai. Todos puderam então fazer o mesmo e o verão seguinte foi um desastre para as rãs. Em minha tentativa seguinte, parece que agi pelo primeiro impulso, ai, que mais tarde me dominaria. Aproveitar as energias da natureza a serviço do homem. Fiz isso por meio dos besouros, os besouros de maio, ou os besouros de junho, como são chamados nos Estados Unidos, que eram uma autêntica praga naquela região e às vezes quebravam os galhos das árvores só com o peso de seus corpos. O ramo, os ramos, ficavam pretos com eles. Eu prendia até 4 deles em uma cruz, ajustada para girar ao redor de um fuso, e transmitia o movimento da mesma a um disco largo, obtendo assim considerável potência. Essas criaturas eram notavelmente eficientes, pois, uma vez que tivessem começado, não paravam de jeito nenhum e continuavam girando por horas e horas. E quanto mais calor fizesse, mais duro elas trabalhavam. Tudo ia bem até um menino estranho aparecer. Ele era filho de um oficial aposentado do exército austríaco. Aquele moleque comia besouros vivos e os saboreava como se fossem as mais finas ostras da Virgínia. Cara. Essa visão nojenta pôs um ponto final em meus trabalhos nesse campo promissor. E desde então nunca mais consegui tocar nos besouros. Como aqueles, tá? E em qualquer outro, aliás. Acho que depois disso tratei de desmontar e montar os relógios do meu avô. Na primeira operação fui bem sucedido, mas não posso dizer o mesmo da segunda. Aconteceu então de ele interromper abruptamente o meu trabalho de maneira muito delicada. Negativo, não foi nada delicado. Passaram-se 30 anos até eu tocar num mecanismo de relógio de novo. Pouco tempo atrás, pouco depois, eu passei a me dedicar à fabricação de uma espécie de espingarda de rolha, composta por um tubo oco, um pistão e 2 tampões de cânhamo. Ao disparar a arma, o pistão era pressionado contra o estômago e o tubo era empurrado de volta rapidamente com as 2 mãos. O ar entre os tampões era comprimido e atingia uma alta temperatura, e um deles era expelido com estrépito. A arte consistia em escolher um tubo com a largura apropriada entre os caules ocos que havia no jardim. Tive ótimos resultados com essa arma, mas a minha atividade interferia nas vidraças das janelas de nossa casa, o que me desencorajou dolorosamente. Se bem me lembro, passei então a talhar espadas, a partir das peças de mobiliária que conseguia obter. Nessa época, estava sob o encanto da poesia nacional sérvia e cheio de admiração pelas façanhas dos heróis. Costumava passar horas ceifando meus inimigos sobre a forma de pés de milho, o que arruinava as plantações
e me valeu várias surras de minha mãe. Além disso, essas surras não eram do tipo formal, mas daquelas genuínas. Tinha passado por tudo isso antes de completar 6 anos e já cursara um ano de escola elementar no vilarejo de Smiljan, onde vivia com a minha família. Nessa época, nos mudamos para a cidadezinha de Gospic, que fica nas proximidades. Essa mudança foi uma calamidade para mim. Partiu meu coração ter de me despedir de nossas pombas, galinhas e ovelhas, de nosso magnífico bando de gansos que costumava subir até as nuvens de manhã e voltar dos campos onde se alimentavam em formação de batalha tão perfeita que humilharia um esquadrão dos melhores aviadores de hoje. Em nossa nova casa, eu não passava de um prisioneiro, observando as pessoas estranhas que via através das persianas da janela. Minha timidez era tanta que preferia enfrentar um leão feroz a um dos meninos da cidade que passavam. Mas minha pior provação veio no domingo, quando tive de me vestir para ir à missa. Lá ocorreu um acidente cuja mera lembrança, durante anos depois, fazia meu sangue coalhar como leite azedo. Era a minha segunda aventura numa igreja. Pouco tempo antes fiquei sepultado uma noite inteira em uma velha capela em uma montanha inacessível que era visitada apenas uma vez por ano. Olha, foi uma experiência terrível, mas esta foi pior. Havia na cidade uma senhora muito rica, uma boa pessoa, porém uma mulher pomposa, que costumava ir à igreja magnificamente maquiada e com um vestido longo que arrastava uma grande cauda. Um certo domingo, eu acabara de tocar o sino do campanário e descia correndo as escadas, quando essa grande dama estava saindo e eu tropecei na cauda do seu vestido. Ele se rasgou com um ruído rascante que soou como uma salva de mosquetes disparados por recrutas inexperientes. O meu pai ficou pálido de raiva. Deu-me um delicado tapa no rosto, o único castigo corporal que me aplicou na vida. Mas é como se ainda o sentisse. O embaraço e a confusão que se seguiram são indescritíveis. Fui praticamente relegado ao ostracismo, até acontecer algo novo que me redimisse na estima da comunidade. Um jovem comerciante empreendedor havia organizado uma brigada anti-incêndio. Foi adquirido um novo equipamento de combate ao fogo, uniformes foram distribuídos e os homens foram treinados para o serviço e para os desfiles. O equipamento foi lindamente pintado de vermelho e preto. Certa tarde, o teste oficial estava marcado e a máquina foi transportada até o rio. Toda a população acompanhou o grande espetáculo. Quando todos os discursos e cerimônias estavam concluídos, foi dada a ordem de bombear. Mas nenhuma gota saiu da mangueira. Nenhuma gota d'água. Os professores e técnicos tentaram em vão localizar o problema. Quando eu cheguei ao local, o fiasco era completo. Meus conhecimentos sobre o mecanismo eram nulos e eu não sabia praticamente nada sobre ar comprimido. Mas instintivamente tateei a mangueira de sucção e descobri que ela estava travada. Quando eu entrei no rio e abri, a água jorrou com força e não foram poucos os trajes dominicais que ficaram ensopados. Arquimedes correndo nu pelas ruas de Siracusa, gritando Eureka, até perder o fôlego, não provocou maior assombro do que eu. Fui carregado nos ombros e me tornei o herói por um dia.
Ao me estabelecer na cidade, comecei um curso de 4 anos na chamada Escola Normal, preparatória para os meus estudos na faculdade ou no ginásio real. Nesse período, prosseguiram os meus esforços e façanhas infantis, bem como as encrencas, né? Entre outras coisas, obtive a súbita honra de ser o campeão dos caçadores de corvos da região. O método era extremamente simples. Eu ia à floresta, escondia-me nas moitas e imitava o pio das aves. Normalmente, recebia várias respostas, e logo o corvo descia em um dos arbustos das proximidades. Depois disso, eu só precisava jogar um pedaço de papelão para desviar sua atenção, pular sobre ele e agarrá-lo antes que pudesse livrar-se do matagal. Desse modo, conseguia capturar tantos corvos quanto queria. Mas, certa vez aconteceu algo que me fez respeitá-los. Eu havia capturado um belo casal de aves e estava voltando para casa com um amigo. Quando saímos da floresta, milhares de corvos estavam reunidos, fazendo uma barulheira infernal. Em poucos minutos, eles passaram a nos perseguir e logo nos envolveram. Tudo parecia muito divertido, até eu receber um golpe na parte de trás da cabeça que me derrubou. Então, eles me atacaram para valer. Fui obrigado a soltar as duas aves e me dei por contente quando alcancei meu amigo, que se refugiara numa caverna. Na sala de aula havia alguns modelos mecânicos que me interessavam e chamavam minha atenção para as turbinas hidráulicas. Construí muitas delas e tive grande prazer em operá-las. Um incidente pôde ilustrar quão extraordinária era a minha vida. Meu tio achava inútil esse tipo de passatempo e mais de uma vez me repreendeu. Eu fiquei fascinado com uma descrição das cataratas do Niágara, que lera e relera, e imaginei uma grande roda movida pelas quedas d'água. Disse ao meu tio que iria à América para executar o projeto. 30 anos depois, vi minhas ideias postas em prática em Niágara e maravilhei-me com o insondável mistério da mente humana. Fiz todo tipo de engenhocas e aparelhos, mas de todos eles, as arbaletas que produzi foram as melhores. Minhas setas, ao serem disparadas, perdiam-se de vistas e, de perto, atravessavam uma tábua de pinho de 2,5 cm de espessura. Com o manejo contínuo do arco, desenvolvi uma pele no estômago muito parecida com a de um crocodilo. E muitas vezes ainda me pergunto se foi graças a esse exercício que ainda hoje consigo digerir paralelepípedos. Nem posso deixar de falar das minhas proezas com o estilingue, que me permitiram fazer uma magnífica apresentação no hipódromo. E agora vou contar um dos meus feitos com esse singular instrumento bélico, que vai pôr à prova a credulidade do leitor. Eu estava treinando enquanto caminhava com meu tio às margens do rio. O sol estava se pondo, as trutas brincavam e, de quando em quando, uma delas saltava no ar, com seu corpo reluzente, bem definido contra os rochedos proeminentes ao fundo. Sem dúvida, qualquer garoto poderia atingir um peixe em circunstâncias tão favoráveis, mas eu me preparei para uma tarefa muito mais difícil e contei ao meu tio, nos mínimos detalhes, o que eu planejava fazer. Eu ia lançar uma pedra para atingir o peixe, pressionar seu corpo contra a rocha e dividi-lo em dois. Dito e feito. O meu tio olhou. Meu tio olhou para mim assustado e exclamou: "Vá de retro, Satanás!" E passou alguns dias sem voltar a falar comigo. Bem, outras façanhas, embora grandiosas, serão deixadas de lado, mas sinto que poderia descansar tranquilamente sobre os meus louros por 1000 anos.
continua no próximo capítulo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos seus grupos e nas suas redes sociais. Ajude-nos com o canal pelo Pix, que está na descrição deste vídeo. Te encontro na próxima leitura. Até lá!